A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com grande alegria que nós estamos aqui para mais um vídeo da série Forças Destruidoras da Família, baseado no livro do pastor Jaime Kemp. E neste vídeo nós vamos estudar uma quarta força, que é o materialismo. Nos vídeos anteriores, a gente já falou sobre o humanismo, o hedonismo, o relativismo, e hoje nós vamos falar sobre a quarta força, que é o materialismo, que é essa obsessão por bens materiais. Pode ser que você fale, não, isso aqui realmente, o materialismo é coisa lá do mundo, é coisa dos prazeres do mundo, aqui na minha casa ninguém é materialista. Deus queira que não sejamos mesmo, nem você, e nem eu, e nem em nenhuma das nossas casas. Mas muitas vezes essa força, ela está sim operando nos lares de uma maneira sutil, sorrateira, que a gente nem percebe. Então, na aula de hoje, eu gostaria de refletir com vocês, com os amados irmãos, alguns pontos para que realmente a gente tenha certeza que essa força não adentrou as nossas casas. E caso a gente detecte alguma nuance da ação desta força, que nós possamos entender também as armas espirituais para combatermos isso nas nossas casas. E como eu sempre tenho falado, nas nossas vidas em primeiro lugar. Porque quando nós combatemos isso em nós, nós temos autoridade no reino espiritual para adentrar nas regiões celestiais e clamar pelo Senhor Jesus que opere naqueles amados que moram junto conosco. E assim, queridos, teremos famílias fortes e famílias bem fundamentadas. Aonde? Na palavra de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o significado no dicionário comum sobre materialismo. Materialismo é a doutrina filosófica, olha só como o dicionário define, que acredita que a matéria é capaz de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, comportamento de uma pessoa ou sociedade extremamente devotada aos bens, valores, prazeres materiais. O materialismo, queridos, é a preocupação ou a tendência de buscar o que justifica a matéria e não o espírito. O materialismo é alguém que corre obcecadamente atrás das coisas deste mundo, insistindo em ignorar as necessidades de satisfazer a alma, o espírito, e por esta razão negligenciando esse ângulo da vida humana. Prestem atenção. A pessoa materialista se preocupa com o que pode ou não pode comprar e fica frustrada quando não consegue o que quer. Gostaria de lembrar aqui os amados uma passagem do profeta Elias, quando ele estava lá no vale de Querite, e o Senhor pediu para que corvos alimentassem. Então ele tinha água do riacho e os corvos levavam alimento, o pão, para o profeta Elias. Só que chegou um determinado momento que esse riacho ele secou. Então, Elias procurou ao Senhor e o Senhor deu uma outra direção para Elias, que está lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 8, e falou assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. É interessante aqui que Elias estava num determinado lugar. E a fonte secou, e ele buscou a Deus, e Deus deu um outro direcionamento. E aí a gente poderia pensar, bem, agora Deus mandou Elias para uma cidade em busca de uma mulher, de uma viúva muito abastada, aonde vai ter de abundância para suprir as necessidades do profeta. E quando Elias chega lá, e realmente aquela mulher estava, como o Senhor Deus disse, mas ele se surpreende que aquela mulher mal tinha para ela mesma
e que logo aquela provisão dela iria acabar e, como ela mesma disse, iria morrer. E aí a gente pode parar e falar, mas será que o Senhor errou? Não, Deus não errou, como nunca erra. Porém, aqui tem uma grande lição para nós. Muitas vezes, através até mesmo da influência dessa força do materialismo, nós vamos buscar o recurso. O nosso olhar, a nossa força e o nosso coração está no recurso. Ou às vezes no canal da provisão. Quantas vezes nós perdemos um emprego que a gente achava que era a melhor coisa, que Deus nunca iria tirar a gente dali ou permitir que saiamos daquele lugar, e de repente a gente se vê ansioso e preocupado porque não temos mais aquele canal de provisão. Às vezes é uma empresa, é um negócio, é uma fonte de renda, é um investimento, e aí a gente perdeu o canal da provisão. E muitas vezes a própria provisão. Mas aqui eu gostaria de ressaltar algo importante que eu vejo nessa passagem, que é: não nos preocupemos nem com a provisão e nem com o canal da provisão, mas vamos nos preocupar com o Deus provedor. Aqui está o segredo, aqui está a arma espiritual para combatermos essa força maligna do materialismo. O materialismo nos faz olhar para a provisão, nos faz olhar para o canal da provisão e nos esquecermos do Deus provedor. Querido, o materialismo não tem nada a ver com a quantidade de bens que você tem. Não tem nada a ver com o seu status, não. O materialismo tem a ver com o seu coração. Aonde está o teu coração? Aonde está firmado a tua esperança? A tua esperança está firmada nos bens materiais. A tua esperança está firmada em quanto você tem. Porque, querido, se a gente for analisar, quem é rico? Quem é rico? Quem é abastado? Quem é próspero? Talvez o que é prosperidade para uma pessoa, para outra, ele pode precisar de mais. Aqui a gente se lembra da diferença da necessidade e do desejo. Talvez uma pessoa que trabalhe num local que exija que ele se vista todos os dias de terno e gravata, ele não pode ter apenas um terno. Ele tem que ter mais, e aquilo é uma necessidade. E talvez um outro que não trabalhe, que use o terno de vez em quando para um casamento, para uma festividade, um terno para ele é suficiente. Então, queridos, aqui a nossa análise não é a quantidade de coisas, não é classificar o que é ser pobre, o que é ser rico, de maneira alguma. Aqui é onde está o teu coração. Eu digo que tem muitas pessoas que são desfavorecidas no material e são muito materialistas, porque o seu coração pensa nisso dia e noite. Então, queridos, que possamos aprender com o profeta quando ele está nos orientando. Não olhe para a provisão, não olhe para o canal, seja lá do riacho, dos corvos ou de uma viúva pobre. Vocês estão entendendo? É até canais que a gente para e pensa, mas como assim? Ser alimentado por corvos ou por uma viúva que mal tem para ela? O importante é que a provisão virá do Deus provedor. E a nossa mente deve estar nesse Deus provedor. Queridos, muitos se enganam em pensar que é uma atitude, essa atitude do materialista é uma atitude do não cristão. Infelizmente, o materialismo está presente e ativo na igreja, que é a noiva de Cristo. Nos dias de hoje, ela não cogita mais de viver como viviam os cristãos da igreja primitiva. Alguns priorizam e amam mais o dinheiro do que as coisas do reino. Deslumbram-se com o dinheiro e tudo o que ele pode comprar.
sonham com conforto e prazer. Em Mateus capítulo 6, que é uma outra passagem que eu gostaria de analisar aqui com os amados irmãos, a partir do versículo 19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então veja que essa orientação de Jesus aqui não tem nada a ver com a quantidade de bens. Não tem nada a ver em equiparar o que um tem com o que o outro tem, mas tem a ver, novamente, falando e repetindo e frisando para vocês, com o nosso coração. E ele continua dizendo no versículo 24, e aqui, queridos, aqui nós precisamos entender a parte espiritual de tudo isso. Vejam que são forças malignas, mundanas, que têm tentado destruir os nossos lares e a nossa sociedade. Mas nós precisamos, através da luz da palavra de Deus, entender as ações astutas do inimigo e combater, não com uma outra filosofia, não com as nossas ideologias, não, mas com a própria palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, então existem dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, a Deus e a Mamon. Mamon, esse Deus do dinheiro que tem imperado e que tem colocado insistentemente essa força maligna no coração das pessoas. Queridos, nós não podemos servir a dois senhores. E aqui a gente traz então o final dessa passagem lá no versículo 33, que é uma parte muito conhecida, mas eu quero ler a partir do 28, que diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? O que vamos vestir? Prestem atenção: comer, beber e vestir. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está falando das nossas necessidades básicas: comer, beber e vestir. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, aqui tem uma sequência celestial a ser seguida. Aqui tem uma orientação muito clara. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Interessante que essa viúva, por mais que ela estava vendo com seus olhos naturais que ela tinha só um pouco de azeite, só um pouco de farinha, quando o profeta falou lá e falou para ela o seguinte: vá e faça um bolo e traga para mim,
A priori parece que é uma atitude egoísta do profeta, mas essa viúva fez algo importantíssimo e uma chave na nossa vida cristã. Ela obedeceu. Ela foi lá, pegou o pouco, o único que ela tinha, ela fez e ela entregou em obediência e fé que não faltaria. E diz a palavra de Deus que nunca faltou o recurso naquela casa. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós priorizamos a palavra de Deus, quando nós colocamos o Senhor, como nós falamos no vídeo de humanismo, que combatendo a essa filosofia mundana também, quando nós tiramos o nosso eu, o nosso desejo, o nosso querer do centro da nossa vida e colocamos Deus no centro da nossa vida, restaurando o altar da nossa vida e consequentemente restaurando o altar da nossa casa, o Senhor irá prover todas as coisas. Não se preocupe, porque é palavra de Deus. O Senhor não permitirá que o justo venha mendigar o pão. Não se preocupe no comer, no beber e no vestir, mas antes se preocupe em buscar a Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Tiago 4,4 a palavra diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Queridos, em Lucas 12,15 diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Queridos, às vezes a gente vive uma vida nos preocupando, gastando toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço para ter uma casa própria, para pagar uma faculdade ou uma escola, para comprar um carro e quitá-lo, para fazer uma viagem no ano de férias. Será que o nosso Deus, aquele Deus que fez os céus e a terra, será que ele é limitado aos bens materiais? Seria um Deus muito pequeno. Queridos, as riquezas que o Senhor tem para nós, a verdadeira prosperidade bíblica, vai muito além dos bens materiais. A verdadeira prosperidade bíblica passa por uma paz que excede todo o entendimento. Passa por relacionamentos saudáveis. Passa em você não adquirir bens e dinheiro simplesmente para construir uma grande casa que talvez para você seja grande e para o outro é pequena. Mas a prosperidade bíblica, ela não só te dá uma moradia física, mas ela te dá um lar. Quantas pessoas têm lutado, têm gasto, se tivesse 30 horas no seu dia, ela investiria 30 horas trabalhando, ganhando mais e mais e mais, para construir a sua grande casa e sonhada casa. Mas, quando termina, quando faz a última decoração, ela olha para trás e ela vê que ela não tem um lar. Ela tem uma casa, mas ela não tem um lar. Queridos, não é esta a sequência. Deus não está dizendo, não tenha isso. Não tenha sua casa, não tenha o seu carro. Não, não é a pregação aqui da pobreza. Não, queridos. Deus tem isso, mas muito mais do que isso. Deus não falou para aquela viúva, não, você não vai comer nada. Não, ele falou, você vai comer. Mas a sequência é outra. A sequência é, ouça, obedeça.
e eu te mandarei a provisão. Ouça, obedeça, e eu te mandarei a provisão. A vida de um homem consiste, sim, não nas coisas, na quantidade de coisas que ele tem ou que ele pode adquirir. Queridos, isso é uma mentira que o diabo tem tentado colocar na mente humana, que é: o homem é aquilo que ele tem. Não, não. O ter antes do ser, não. Nós somos, nós buscamos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos da nossa identidade e por isso temos. E aí a gente vai ver que nós vamos viver uma vida de satisfação. Não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu sou satisfeita e grata com o que eu tenho. Queridos, é muito melhor, às vezes, ter menos, mas ser alegre e satisfeito, do que ter muito e ser insatisfeito, incompleto e sempre querer ter mais. É como um mar de água salgada. Quanto mais você bebe daquilo, mais sede você tem. E muitas pessoas que são influenciadas por essa filosofia mundana, maligna, do materialismo, quanto mais tem, mais quer ter. Não por uma ambição em prol do reino de Deus, mas porque quer ser igual ao outro, quer ter igual ao outro. E a insatisfação, o materialismo, ele gera uma insatisfação constante. Você nunca está feliz com o que você tem. Por isso, não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem, mas tem a ver com o seu coração. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. E ainda na continuação dessa passagem de 1 Timóteo capítulo 6, diz o seguinte, que muitos, levados por esta cobiça, se desviaram da fé. Então, se a palavra de Deus diz que eles se desviaram da fé, porque um dia estiveram na fé, mas este amor ao dinheiro fez com que eles se desviassem da verdade. E hoje aqui, através desta verdade, da palavra de Deus, eu rogo ao Pai que em nome de Jesus, cada um dos nossos lares possa se redirecionar naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele não fala apenas das nossas necessidades básicas, do comer, do beber e do vestir, mas ele também diz na palavra de Deus, em Salmos, diz, eu tenho prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Porque ele é pai, ele é generoso. Se um pai carnal, humano, tem prazer em dar um presente para o seu filho, muito mais o nosso Pai Celestial tem prazer em não somente suprir as nossas necessidades, mas também os desejos do nosso coração. Queridos, a palavra de Deus diz em Lucas 12, de 16 a 21, uma parábola, dizendo assim, então Jesus lhe contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo, o que vou fazer? Não tenho aonde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi para mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos e muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse,
sensato. Por quê, queridos? Deus não está chamando a atenção aqui da quantidade de bens, mas porque a segurança daquele homem não estava em Deus. A segurança daquele homem estava: eu vou investir, eu vou guardar, e quando eu olhar aquela quantidade guardada, eu vou ter paz e tranquilidade. O materialismo, ele faz com que a nossa mente coloque a segurança, tanto a mente como o coração, nas coisas materiais e não em Deus. Na segurança do Senhor, em dizer que Deus está no controle. E ele fala: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, a arma espiritual, eu repito, é buscar as riquezas do Senhor. É colocar o nosso coração nas coisas do Senhor, nos verdadeiros tesouros, como lemos, que a traça não vai corroer, a ferrugem não vai corroer. Porque são nas coisas celestiais, são nos depósitos celestiais. E aqui eu quero ler algumas coisas para que a gente possa refletir em nós em primeiro lugar. Quando começamos a comparar o que é nosso com o que é de outros, sorrateiramente nasce uma inveja dentro de nós e o desejo de termos o que a outra pessoa tem. Em 1 Pedro 2:1 lemos: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, queridos, vamos refletir se em algum ponto desse nós estamos pecando e vamos nos arrepender. E o próprio Deus que está revelando esta palavra hoje te dará força para vencer este mal em nome de Jesus. Quando ficamos ansiosos em relação ao nosso dinheiro, bens, posses, investimento, essa preocupação toma conta da nossa mente e dos nossos sentimentos. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus nos incita a não nos preocuparmos com roupa, bebida, enfim, com as coisas materiais como nós lemos. Em vez disso, devemos esforçar-nos para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois ele nos dará aquilo de que realmente necessitamos para viver. Terceiro, quando nos esquecemos de ser gratos por tudo que Deus nos tem dado e desviamos a atenção para o que ainda não temos, corremos o perigo de nos tornar irremediavelmente materialista. Então vamos prestar atenção na gratidão. Será que ao invés de agradecer pelo que temos, temos murmurado pelo que não temos? Quando perdemos a alegria de ser liberais nas contribuições que fazemos, quando dedicamos mais esforços em economizar para construir um castelo de ilusões pessoais, então caímos no equívoco, preste atenção, de em vez de investirmos em pessoas para contribuir para o engrandecimento do reino de Deus, procuramos valorizar o nosso próprio reino, aonde o rei desse reino sou eu mesma, as minhas vontades. Mas não pense que o inimigo não está nesse reino do materialismo, porque nós não podemos nos esquecer do que nós lemos, que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao Deus do dinheiro, que é Mamon. Então, vamos nos lembrar o que diz 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro, veja, o nosso Deus, queridos, é o Deus de todo o ouro e de toda a prata. Mas esse Deus, esse Mamon, ele quer colocar a nossa atenção e o nosso coração no dinheiro, no
material. Queridos, Rockefeller, um dos empresários mais ricos do passado que nós conhecemos, apesar de toda a fortuna que tinha, afirmou categoricamente: já ganhei milhões, porém eles não me trouxeram nenhuma felicidade. Um outro bilionário declarou o seguinte: a preocupação de cuidar dos meus bilhões de dólares é um fardo pesado demais para o meu cérebro e as minhas costas suportarem. Queridos, quando isso nos acontece, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos rever aonde está verdadeiramente o nosso coração. E eu finalizo com o seguinte parágrafo deste livro: a obsessão por bens materiais não pode tornar-se o bem maior da nossa vida. E, principalmente, não podemos permitir que esta obsessão nos prive de conhecer e receber a riqueza da graça de Deus. Queridos, que hoje, em nome de Jesus, essa força que tem tentado destruir muitas casas, em primeiro lugar, ela seja vencida nas nossas vidas, vencida nas nossas casas, e assim poderemos contribuir para uma sociedade melhor e mais forte. No próximo vídeo, nós veremos a quinta e última força, que é o individualismo, quando a prioridade é o indivíduo e seus direitos. Espero por você no próximo vídeo. Até mais!